Acho que é Carta aberta hebraica. Prezados associados, o que nos move é o humanismo, a luta contra a intolerância e o fascismo, dos quais tantas vezes fomos vítimas ao longo da história. Hoje, não podemos avalizar esse modelo que tanto nos oprimiu. A hebraica tem que saber quem ela convida para falar aos seus jovens. Por que não apoiamos a presença de Bolsonaro na hebraica? Que ele é homofóbico, misógino, defende menores salários para as mulheres e é preconceituoso, todos nós já sabemos. Até porque ele faz disso plataforma política. O que vocês precisam saber é que ele defende a ditadura como única forma de governo. Pior do que isso, ele defende a guerra civil e diz que a única saída para o país é uma ditadura que tire a vida de 30 mil pessoas. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Vamos repetir o que ele falou para não restarem dúvidas. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, não é? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Nós, que já perdemos milhões, sabemos o valor de uma vida. Os números dizem muito pouco se não vierem acompanhados de um rosto e um nome. Ao falar em mortos em uma ditadura, ele fala em Vladimir Herzog, Rubens Paiva, Ana Rosa Kuczynski, Manuel Fiel Filho, Sônia Moraes Ângel, Jael Charles Schreier, Yari Avelberg e tantos outros. Que alguém queira convidá-lo para a hebraica, que o faça, aberto ou dissimuladamente, mas não em nosso nome. Chamar um torturador! Abraçar um torturador! Isso é uma vergonha! Uma vergonha! Abraçar um torturador que defende no microfone! רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات הפחד ושבתי מגלותי ייפתחו שעריי אל הטוב האמיתי
ocupação sem fim de Israel está mudando a própria natureza do que significa ser judeu. Nós éramos um povo dedicado à justiça. Nós desempenhamos um papel proeminente no movimento de direitos civis em várias partes do mundo. Agora, nossa reputação está se tornando infame, como os promotores e encorajadores das injustiças israelenses. Esta nova reputação está alimentando a onda de antissemitismo ao redor do mundo e tornando a posição judaica no Ocidente precária. Por isso, os judeus da diáspora têm a responsabilidade de enviar um ultimato a Israel. Ponham fim na ocupação já. Muito obrigado. I would like to take this time to congratulate the women of Women Wish Peace. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south. Há uma série de palavras que são comuns entre nós. Escravidão, diáspora, violência, são genocídio. Todos estes conceitos se aplicam à experiência do povo judeu, à experiência dos povos indígenas e à experiência do povo negro. Nesta ilusão vem a ideia de que a escola é um instrumento fundamental para a civilização. Só que o nazismo já comprovou que ela não é suficiente, que apenas escolarizar não retira das pessoas ou não promove junto às pessoas a causa dos direitos humanos, do olhar para o outro, da empatia, da construção democrática. Sociedades extremamente escolarizadas, como Israel, como a Alemanha, são capazes de cometer genocídios. E o que eu queria concluir aqui, no dia de hoje, é que eu tenho uma visão de que só existe uma saída para a cura dessas diversas dores, dessas diversas culturas. E essa saída é irmos além da tolerância. Eu escuto essa palavra ser falada no mundo todo, a questão da tolerância, mas a tolerância não é suficiente. A tolerância ainda esconde raiva, ódio, ganância, guerra. Nós temos que ir além da tolerância. E para ir além da tolerância, nós precisamos de 3 coisas: respeito, e para haver o respeito tem que haver empatia, e para haver empatia tem que haver o diálogo. Então essas 3 coisas se faz exatamente em círculos como esse. Eu ouvi aqui diversos já representantes se manifestando de diferentes culturas, diferentes posições, mas se ouvindo, se respeitando, dialogando. E eu tenho consciência e tenho certeza que rodas como essa é a solução para o avanço de uma sociedade realmente fincada numa cultura de paz. Então eu agradeço a todos por esse momento. Muito obrigado.